8 carros mais econômicos até R$50 mil. Para você que busca um veículo nessa faixa de preço, mas que não gaste muito com combustível, aqui tem algumas opções bem interessantes. Lembrando que todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em abril de 2024. Começando com o primeiro da lista, para você que busca um carro compacto com boa facilidade de revenda, dá para pensar no Hyundai HB20 Comfort Style 1.0 12 válvulas flex manual ano 2016. Tabela R$47.215. Um carro com seus 8 anos de uso, abaixo dos 50 mil. Opção interessante, equipado aqui com motor da linha Kappa. Duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Motor que responde bem já em baixas rotações e não exige aquela troca preventiva de correia dentada. Entrega uma potência de 75 cavalos na gasolina e 80 no etanol, com torque de 9.4 kgfm na gasolina, 10.2 no etanol. Para um hatch compacto de 953 kg, a relação de peso-potência fica em 11.9 kg por cavalo. Desempenho bem aceitável, se tratando de um veículo equipado com motor 3 cilindros 1.0 aspirado. E câmbio manual de 5 marchas com engates bem justos, precisos, bem prazeroso de guiar aí no dia a dia. O porta-malas tem 300 litros de capacidade, o que deixa esse carro na média para vários de seus concorrentes. Ele só perde para o Renault Sandero, que é ótimo, e conta com o banco traseiro rebatível. Os pneus são nas medidas 175/70/14, medidas até relativamente convencionais, só que pneus um pouco mais estreitos não são dos mais ideais aí com relação à estabilidade na estrada. Mas o consumo aqui é muito bom. Falando em dados oficiais, na cidade é um carro que faz 7.6 km por litro com etanol, 11.5 com gasolina. Estrada 9.8 no etanol, 14.5 na gasolina. Lembrando que na prática você pode conseguir números até melhores do que esses aí, dependendo, claro, das condições de guiar, do trajeto e do trânsito que você pegar. E nessa versão Comfort Style de série vem equipado com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e ISOFIX. E o sistema de som de série vinha com leitor USB, Bluetooth e comandos no volante. Eu diria até relativamente completo, se tratando de um veículo de porte mais compacto, que tem como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica, conjunto mecânico de motor 3 cilindros, eu diria que é um dos mais confiáveis, com boa oferta de peças que você encontra com facilidade, desempenho ok para essa configuração de motor, ótimo consumo de combustível, boa qualidade do acabamento interno. É claro, não dá para esperar um soft touch ali no painel, mas são plásticos com bons encaixes, sem apresentar maiores ruídos aí com o passar do tempo, o que já é ótimo. Boa lista de equipamentos, entrega o mínimo, o essencial, necessário. Tudo vinha de série, como você pôde observar. Porta-malas de boa capacidade e é um carro de boa revenda, bem valorizado, um dos mais procurados da categoria. Com certeza que você não vai perder muita grana futuramente quando quiser revender. Mas fique ligado, o step é de uso temporário. O espaço interno para quem vai no banco traseiro é claro que ele vai ser mais reduzido, não dá para ser de outra forma. Suspensão traseira costuma bater fim de curso com facilidade, geralmente ocasionado por falha em batentes dos amortecedores ou até mesmo nos próprios amortecedores. Faróis de foco simples, várias reclamações de baixa eficiência de iluminação. Também é muito comum de ocorrer queima das bobinas de ignição desses motores, né? Trabalha com bobinas individuais e é um carro que foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, não sendo muito seguro em caso de colisão. Mas para você que quer um carro ainda um pouco mais compacto, com um desempenho ligeiramente melhor e também bom de revenda, dá para pensar no Volkswagen Up, versão High, 1.0 12 válvulas MPI, é o aspirado flex manual ano 2016, mesmo ano do HB20, tabela 49.785. Olha só, até um pouco mais caro do que o Hyundai. O motor aqui em questão é a 211 MPI, que eu já fiz um vídeo completo sobre essa família de motores, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, pontos de atenção para ficar ligado, vou deixar o link na descrição para você conferir. Aqui, resumindo, é um duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, apesar de ser de longa duração. Uma hora você vai precisar trocar e conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência aqui é de 75 cavalos na gasolina, no etanol vai para 82. Já o torque é de 9.7 kgfm na gasolina, no etanol 10.4. Números, eu diria, bem semelhantes ao HB20. Porém, o Up ele é ligeiramente mais leve, pesando 940 kg, então a relação de peso-potência cai para 11.5 kg por cavalo. O desempenho também aqui vai ser ok. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, aqui sim os engates são o máximo da precisão
que você vai conseguir em veículos usados aí com câmbio manual. Essa linha MQ 200, 250 da Volkswagen são referência no mercado quanto a precisão e engates justos, alavanca mais curtinha, excelente. Porta-malas do Up, entretanto, é menor, 285 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível. Pneus medidas 85/60/15, bem convencionais. Consumo na cidade 9,2 km por litro com etanol, 3,5 com gasolina. Estrada 10,2 no etanol, 14,6 na gasolina, bem econômico. E equipado de série nessa versão High, com direção elétrica, com ajuste de altura, além de vidro elétrico nas portas dianteiras, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis e lanternas de neblina, sensor de estacionamento traseiro e Isofix. E opcionais de ar-condicionado e bancos de couro. Além do sistema de som que também era opcional. O equipado vinha com um leitor de CD USB Bluetooth e um GPS que também era item pago à parte que vinha separado ali no painel central do veículo, né? Parecia até um acessório pago à parte, mas o curioso é que quando esse Up vinha com esse GPS integrado, ele perdia as conexões USB e Bluetooth, então você tem que analisar o que faz mais sentido para você quando olhar um carro desse para comprar. Mas aqui você tem que ficar ligado com a lista de equipamentos, porque tem alguns que não vieram com ar-condicionado de série, né? Então, você pode ter mais dificuldade de revender um carro desse que não tenha esse item instalado. Fica a dica. Mas entrega um bom conjunto mecânico confiável, se bem cuidado, se usado o óleo correto, se feitas as trocas de óleo da forma como deve ser feita, assim como correia dentada, correia de acessórios, cuidados básicos que todo carro deve ter, né? E é claro, né, você tem que pegar um carro desse que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior. E como saber isso, né? Como você vai saber se aquele carro passou pelas manutenções preventivas? Como você vai saber se não tem nenhum problema de documentação? Se aquele carro também não foi batido, né? Para te ajudar nessa hora, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens no checklist para que você possa analisar cada item importante do carro e o que você deve analisar para cada um desses itens, para que dessa forma você faça uma análise mais objetiva, técnica e aumente muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. E é claro que não só o checklist, mas lá nesse e-book também tem toda uma parte técnica. É um livro digital mesmo, de fato, com muita informação importante para você se tornar um expert em avaliação de veículos usados. Então, link na descrição e no primeiro comentário fixado para o nosso e-book Como Avaliar um Carro Usado, o guia completo. Além disso, o Up entrega um desempenho razoável para sua configuração mecânica, bom consumo de combustível, bom nível de estabilidade ao fazer curvas, carroceria rola pouco, inclusive é um carro bem seguro em caso de colisão. Ele foi muito bem avaliado pelo Latin Cap de sua época. É uma carroceria que ela vem ali utilizando aços de ultra alta resistência em vários pontos específicos estratégicos para deixar esse carro bem resistente, bem rígido em eventuais colisões, mas ao mesmo tempo ser um veículo leve para ser eficiente e econômico, e nisso ele se sai muito bem. Além disso, o Up é um carro compacto para o uso diário que você vai poder utilizar no trânsito urbano mais pesado sem maiores problemas, vai encontrar vagas para estacionar também com facilidade. Mas é claro que ele tem alguns pontos de atenção. Ele não vem com marcador de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, falta ajuste de altura do cinto de segurança do motorista, falta também os vidros elétricos nas portas traseiras, não tinha nem como opcional. Espaço e acabamento interno não são dos melhores, inclusive os forros de porta nem tampam a porta por inteiro, fica um pouco de lata aparecendo, que também não é legal. Apoio de cabeça vem integrado ao banco, para quem não gosta dessa solução também vale ser mencionado aqui. E o Up também não é um veículo homologado para utilizar reboque, não dá para puxar uma carretinha, um trailer com ele aí, infelizmente. Mas se você precisa de mais espaço para bagagens, espaço de porta-malas, por que não pensar no Renault Logan Dynamic 1.6 16 válvulas Flex Manual 2018, tabela R$ 43.135. Um sedã com porta-malas enorme, 2 anos mais novo do que os outros carros que falamos até o momento e mais barato. Olha só que interessante, que boa relação de custo-benefício. Começando pelo motor, que já vinha com o moderno H4M linha SCE da Renault, que ele é da mesma família dos HR16DE lá da Nissan. Bem interessante, é um motor resistente, confiável, de duplo comando de válvulas no cabeçote, sincronizado por corrente, então outro aqui que não precisa preocupar em trocar a correia dentada, e conta com variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 115 cavalos na gasolina, 118 no etanol, com torque de 16 kgfm em qualquer combustível. Para um carro de 1.062 kg, a relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. Aqui
vai entregar boas respostas ao acelerar ou retomar velocidades, com certeza, sem ser um carro beberrão, o que é ótimo. Quando você precisar de desempenho, vai ter de sobra. Quer economizar combustível, também vai conseguir. Vou falar desses números aí já já. Câmbio manual de 5 marchas. Apesar da conexão entre alavanca e trambulador ser feita aqui já nesse Logan 2018 por cabos de aço, que ficou mais leve do que os Logan mais antigos, mas ainda assim não tem aquela precisão dos HB20, dos Up aqui que eu já citei. Mas o porta-malas é ótimo, 510 litros de capacidade, maior que muito sedã média, inclusive. E conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 185/6515, bem convencionais, perfil mais alto, focando no conforto a rodar. E o consumo na cidade é de 8,8 km por litro, com etanol e 3 com gasolina, muito econômico dentro de cidade. Na estrada, 9,5 no etanol e 3,8 na gasolina. Aqui um dos principais responsáveis por esse consumo tão bom dentro de cidade é o sistema Start-Stop, que vem de série nessa versão Dynamic do Logan, né, que desliga o veículo automaticamente quando você para por alguns segundos ali num trânsito mais pesado, num semáforo, e ajuda a economizar bastante nessas situações. Além disso, vem de série equipado com direção eletrohidráulica com ajuste de altura, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, colimitador, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e luzes de rodagem diurna, e opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vem com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos na coluna de direção. E opcionalmente ainda podia ser equipado com a central multimídia que acrescentava o GPS com informações de trânsito em tempo real. Então um carro muito bem equipado aqui, com certeza, pela faixa de preço que ele se enquadra e pelo ano de fabricação, é de fato uma das melhores relações de custo-benefício. Além disso, o motor é confiável sim, resistente, se pegar um que tenha sido bem cuidado, é claro, boa oferta de peças, tudo o que precisar para um carro desse você encontra com facilidade, preços na média, nada de exagerado, bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótima capacidade de porta-malas e excelente lista de equipamentos, como já falamos, né? É claro que existem aqui alguns pontos de atenção, por exemplo, esses motores, por mais que eles sejam confiáveis, existem alguns relatos de baixar óleo. Geralmente está relacionado com falha em retentores de válvulas ou anéis de segmento, né? Algo que você tem que ficar ligado. Fazer ali a verificação do nível de óleo uma vez por semana, ou a cada 15 dias. Isso aí é de praxe você verificar em qualquer carro que você tiver. Se acontecer de passar por esse problema, vai ter que fazer essa manutenção. Mas é algo que foi pontual, não chega a ser tão crônico, né? Mas vale ser mencionado aqui. Isolamento acústico também não é dos melhores, assim como o acabamento, é plástico duro para todo lado, faz um pouco de ruído com o passar do tempo. Leitura do quadro de instrumentos durante dias mais ensolarados também não é ideal. É um quadro que fica um pouco mais inclinado ali do que o desejável, então para você visualizar uma informação mais rápida, atrapalha um pouco. E vem com um sistema de direção eletrohidráulica, que se caso der problema, ele é mais complexo e de manutenção mais cara, infelizmente. Mas passando para o quarto da lista, para você que quer um dos melhores aqui também com relação à facilidade de revenda, e ainda falando de sedã compacto, dá para pensar num Chevrolet Prisma LTZ 1.4 8 válvulas Flex Manual 2015. Tabela R$ 49.438. Deu para perceber como é que o Prisma está bem mais caro, né? 3 anos mais velho e em torno um pouco mais de R$6.000 mais caro, né? Aqui você paga para não perder grana lá na frente quando for revender. Mas também vai ter que abrir mão de muita coisa, não só do ano de fabricação, mas também aqui do motor, né? É um excelente motor GM Família 1 SPE/4, comando de válvula simples do cabeçote acionado por redentado, bobinas de ignição individuais, só que é 1.4, 8 válvulas, gera menos potência aqui. Ele vai entregar 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, com um torque de 3 kg forçamento na gasolina e 3.9 no etanol. Ainda não é ruim para um carro de 1.079 kg. A relação de peso-potência fica em 10.2 kg por cavalo. Ainda vai ter um desempenho aceitável, mas bem abaixo do desempenho do Logan aí, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, F15 5WR, relações um pouco mais alongadas, e os engates aqui também são um pouco mais precisos, não tanto quanto o HB20 ou Up, mas tá no meio termo ali interessante. Porta-malas tem bons 500 litros de capacidade, quanto com o banco traseiro rebatível. Pneus, mesmas medidas do Renault, como você pode observar, e o consumo na cidade é de 8 km por litro com etanol e 9.1 com gasolina. Estrada 11 km por litro com etanol, 14.3 com gasolina. Não dá para negar que é um carro bem econômico. Nessa cilindrada menor faz
toda a diferença também. Versão LTZ é top de linha, vem com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS e faróis dianteiros de neblina. Sistema de som de série vem com a central MyLink de primeira geração da Chevrolet, com touchscreen, né, tela touchscreen, e conexões USB, Bluetooth e comandos no volante. Então aqui também a lista de equipamentos não chega nem perto da do Logan, né? Mas tem o mínimo necessário. A vantagem do Prisma é a sua robustez mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, um dos motores mais baratos de manter do nosso mercado, sem sombra de dúvidas. Carro de espaço interno ok para a categoria, já é um carro mais apertado do que o Logan, mas ainda não faz feio. Porta-malas é de excelente capacidade e é um carro bem valorizado hoje em dia, é um carro de excelente revenda, é um carro que cai pouco de preço. Por isso, hoje ele está mais caro do que praticamente todos os seus concorrentes. E ele tem, sim, claro, alguns pontos de atenção que valem ser mencionados. É outro aqui que usa step de uso temporário. Banco do motorista ele é mais alto, mesmo no ajuste mais baixo. Ele acaba incomodando para quem tem mais de 1,85 m, 1,90 m de altura. Acabamento também é plástico duro para todo lado, nada de soft touch também, não dá para esperar isso de um carro compacto. Visibilidade traseira também não é muito boa, a tampa do porta-malas é mais elevada, justamente para ter uma capacidade maior de carga. Outro que não tem ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos e poderia ser um pouco mais bem equipado, na minha opinião. Por exemplo, a versão com câmbio automático tinha o controlador de velocidade disponível, né? Que depois viria para as versões com câmbio manual, mas aqui no ano de 2015, abaixo dos 50 mil, não tem esse item disponível. Então, um ponto negativo na minha opinião. Mas para você que quer mais uma opção interessante aqui na categoria dos sedãs compactos de bom porta-malas e com desempenho bom também para a categoria, dá para pensar no Toyota Etios Sedan XLS 1.5 16 válvulas flex manual 2016. Tabela R$ 46.017. Aqui temos uma relação de custo-benefício um pouco melhor que o Prisma, mas longe de bater também o Logan, né? Ainda é um carro 2016, mas vem com o motor 2NR FBE, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente. Ainda não era o motor atualizado que viria em 2017 com variador de fase para o comando ali da admissão e do escape. Mas, se fosse dessa forma, também passaríamos aqui da nossa linha de corte dos R$50 mil. Mas ainda assim entrega potência de 92 cavalos na gasolina e 96 no etanol. Torque de 3,9 kgfm em qualquer combustível. Eu diria que são números modestos para um 1.5, né? O Prisma 1.4 entrega números melhores aí no etanol principalmente, né? Mas para um carro de 965 quilos, que é mais leve também que o Chevrolet, a relação de peso-potência ainda ficou em 10 kg por cavalo. Então, uma coisa compensa a outra e o desempenho vai ser bem semelhante. E o Etios tem um dos maiores porta-malas da categoria, com 562 litros de capacidade e banco traseiro rebatível. Dá para levar tudo nesse carro e ainda sobra espaço. Pneus, mesmas medidas do Volkswagen Up, 185/60/15, e o consumo na cidade é de 8,4 km por litro com etanol, 11,9 gasolina. Estrada 9,3 no etanol e 14 km por litro com gasolina. Médias incríveis que você pode conseguir com esse carro aí, sem sombra de dúvidas. E nessa versão top de linha, abaixo apenas da Platinum, né? Vem de série equipado com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída para o porta-luvas, duplo airbag frontal, freios ABS, faróis dianteiros de neblina e já vinha com aquele quadro de instrumentos de fundo preto, né, que tinha um contraste melhor ali para você visualizar as informações, mas ainda não era aquele quadro digital que viria também nos 2017 em diante. E o sistema de som de série vem com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos principais de um Etios Sedan desse é o seu motor confiável, resistente, outro que dispensa troca preventiva de correia dentada, ou oferta de peças, preços na média. É um motor que, se você cuidar do básico, dificilmente ele vai te deixar na mão. Bom desempenho, excelente consumo de combustível, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, excelente capacidade de porta-malas, ainda é um carro compacto, bom para o trânsito urbano e é um carro relativamente bem procurado para o seu segmento, claro, quase lá no preço de um Prisma 2015. Então, bem interessante na minha opinião, mas é claro que ele vem com step também de medidas diferentes, não é aquele step canelinha temporário, mas aqui é um 175/65/14, que já vai dar uma alterada no comportamento dinâmico desse carro quando você precisar utilizar. Então, é só para tirar da estrada numa situação de emergência e voltar ao pneu original o mais rápido possível. Também senti falta aqui de retrovisor elétrico e computador de bordo, que só teria disponível
pouco depois aí desse 2016. Então, peca um pouco na lista de equipamentos, também no acabamento interno, plástico duro para todo lado. É um carro que tem relatos de falha em barra estabilizadora traseira, costuma quebrar com certa facilidade. O quadro de instrumentos ainda não tem aquela visibilidade, aquela clareza nas informações. É melhor do que os primeiros Etios que vieram de fundo branco ali, que não davam um contraste legal. A iluminação também não era das melhores, mas ainda assim tá ok. Também é um carro de design controverso, que muita gente não gostou na época, tanto a parte externa quanto interna, com aquele quadro de instrumentos no meio ali do painel, mas também é algo que você pode se acostumar com o tempo. E também tem várias reclamações de donos desse carro com relação ao peso da embreagem, que é excessivo para você que vai rodar muitas horas no dia ali com um carro desse, trânsito pesado, toda hora trocando de marchas, pode incomodar um pouco. Mas passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um carro com espaço interno campeão da categoria, tem o Nissan Versa SL 1.6 16 válvulas Flex Manual 2016. Aqui já pós facelift por R$ 47.586, conforme a tabela FIPE de abril de 2024. O motor é o HR16DE, que eu já citei, é o mesmo praticamente lá do Logan, né? Só que aqui com uma nomenclatura diferente adotada pela Nissan, mas é a mesma família de motores aqui, o duplo comando de válvulas, o cabeçote acionado por corrente, variador de fase para as válvulas de admissão. E recalibrado também eletronicamente, então ele entrega os mesmos 111 cavalos de potência e 15,1 kgfm de torque, independente do combustível que você estiver utilizando. Vários veículos da Nissan têm esse tipo de ajuste. E o Versa ainda é um sedã compacto leve, de 1.088 kg, então a relação de peso-potência fica em 9,8 kg por cavalo. Outro aqui que sobra desempenho, sobra motor para o peso de carroceria e ele vai te entregar excelentes médias de consumo. O câmbio é manual de 5 marchas, engates ali também na média, né? Bem semelhantes, inclusive, aos engates de marcha lá do próprio Logan. E o porta-malas tem 460 litros de capacidade. Tá longe de ser o maior da categoria, mas ainda assim, para um sedã compacto, tá muito bom. Pneus medidas no 955516. Aqui o perfil é um pouco mais baixo, pode jogar um pouco contra na questão do conforto rodar, mas ganha em estabilidade. E o consumo de combustível na cidade é de 8,4 km por litro com etanol, 12,6 com gasolina, estrada 10 km por litro com etanol e 14,4 na gasolina. É um carro que na prática você pode conseguir números ainda melhores do que esses aí, sem maiores dificuldades. E nessa versão SL top de linha vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, dupla airbag frontal, freios ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis dianteiros de neblina e Isofix. E o sistema de som de série já vinha aqui com a central multimídia, com as conexões de leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos no volante, GPS integrado com leitor de DVD e câmera de ré. Pontos positivos: motor confiável, resistente, peças que você também encontra com facilidade. Não é à toa que esse motor é utilizado até hoje nos veículos novos da Nissan. E nessa linha Nissan aqui, curiosamente, ele não passa por aqueles problemas de baixar óleo como lá nos Renault, né? É o mesmo motor, mesma família de motores, mas é claro que alguns componentes podem ser utilizados de fornecedores diferentes. Então, daí essa diferença de consumo de óleo, né? É algo que vale ficar ligado. Bom desempenho, bom consumo de combustível, carro de boa lista de equipamentos para a categoria, principalmente questão de central multimídia, que hoje é bem procurado, né, por muita gente, então ponto bem positivo. Espaço interno traseiro, campeão da categoria, tem espaço interno maior que muito sedã médio também, a plataforma desse carro ela é bem interessante. Então adultos se acomodam com muita facilidade no banco traseiro. É claro que em largura nem tanto, né? 3 adultos vão ficar ali esbarrando o ombro no outro. Mas em espaço para as pernas, espaço para o joelho, é campeão com certeza. Carro confortável a rodar, porta-malas de boa capacidade ainda, bancos confortáveis e sim, é um carro de ótima relação de custo-benefício. Mas tem um tanque de combustível pequeno, que ainda não é um ponto tão negativo por ser um carro muito econômico, a autonomia não fica muito prejudicada. O carpete é de baixa qualidade, tem várias reclamações aí quanto a isso, assim como o próprio acabamento do veículo é em plástico duro ali para todo lado. Botão do computador de bordo fica localizado no quadro de instrumentos, você tem que tirar a mão do volante para ir lá, mudar uma função, zerar uma função, que não é legal. Eu não falei isso lá no HB20, mas também
é uma solução semelhante. O botão do computador de bordo desse carro fica no painel próximo ao quadro de instrumentos. Então é outro que você tem que tirar a mão do volante para mexer nesse sistema. Não é o mais indicado. Além disso, vidros elétricos não têm função de esmagamento e não fecham junto com o alarme. Também não é um carro homologado para receber reboque, carretinha, e peças de acabamento também podem ser um pouco mais caras, como em vários outros exemplares da linha Nissan. Consequentemente, o seguro também tende a ser um pouco mais elevado, com isso o carro também acaba sendo de revenda um pouco mais difícil e tendendo a desvalorizar um pouco mais frente a vários de seus concorrentes. Para você que quer um carro de melhor desempenho que ainda seja econômico e não está ligando muito para a capacidade de porta-malas, dá para pensar no Ford Fiesta 1.6 16 válvulas flex manual 2016. Tabela R$ 45.485. Aqui já é o New Fiesta, né, equipado com motor da linha Sigma. Duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada de longa duração e variador de fase, tanto para as válvulas de admissão quanto para as válvulas de escape. É um motor bem esperto em qualquer regime de rotação. E isso faz ele entregar uma potência de 125 cavalos na gasolina e 130 no etanol, com um torque de 15,4 kg/m. Na gasolina, 16 no etanol. Para um carro de 1.126 kg, hatch compacto, relativamente um pouco pesado, mas ainda assim a relação de preço-potência fica em excelentes 8,6 kg por cavalo. Aqui é o de melhor desempenho até o momento, sem sombra de dúvidas. E o câmbio manual de 5 marchas também tem engates bem justos, bem precisos. O porta-malas é pequeno, 281 litros de capacidade, menor que o do Up, mas conta com o banco traseiro rebatível. Pneus medidas 195/5515, bem convencionais, só que de perfil também um pouco mais baixo, jogando contra na questão do conforto rodar. Mas é um carro que faz na cidade 8 km por litro com etanol e 12 com gasolina. Estrada, 10 no etanol e 14,3 na gasolina. Podendo fazer números um pouco melhores também. Inclusive já testei um carro desse, levei ele na estrada, fiz um teste na prática de consumo, passei todas as minhas impressões ao volante e você pode conferir o link da avaliação completa aí abaixo. Mas de série, nessa versão 1.6, vem com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, controle de tração e estabilidade, um diferencial desse carro, além de assistente de partida em rampa, Isofix, faróis dianteiros de neblina, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. Sistema de som de série vem com leitor de CD USB, Bluetooth e comandos no volante. Eu diria até relativamente completinho, se tratando aí do ano de fabricação da categoria. Faltou uma central multimídia, verdade, faltou uma tela touchscreen, mas em compensação ele tem um display gráfico junto à tela ali do sistema de som, que é monocromática, mas que mostra ali informações do sensor de estacionamento, o que é um ponto positivo também, na minha opinião. E falando em pontos positivos, é um carro com motor confiável, sim, resistente, se bem cuidado, minimamente bem cuidado, não vai te dar maiores problemas, ótimo desempenho e consumo de combustível, carro com uma boa lista de equipamentos, vários itens focados inclusive em segurança. Além disso, estabilidade, carro de prazer ao guiar, pegada mais esportiva para quem gosta. Por essas e outras razões, outra ótima opção aqui voltada para o melhor custo-benefício, mas que já não entrega uma boa qualidade de acabamento, assim como o espaço interno para quem vai no banco traseiro também não é dos melhores, bem como a capacidade de porta-malas, um dos menores da categoria. É um carro de frente baixa em relação ao solo, então raspa com facilidade numa entrada de rampa de garagem mais inclinada. Também não tem alça de teto, o que pode incomodar algumas pessoas. Também algumas peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, assim como eu falei lá no Nissan, e consequentemente o seguro fica um pouco mais caro. E tem todo aquele fato da Ford ter tirado suas linhas de montagem no Brasil. Muita gente tem receio de comprar um carro da marca e futuramente não conseguir encontrar peças. Por enquanto não é o que está acontecendo, ainda encontra-se peças com certa facilidade, mas no futuro não sabemos. Com isso é um carro que acaba se desvalorizando um pouco mais frente aos seus concorrentes e ficando um pouco mais difícil de revender. Mas se você quer voltar aqui numa outra boa opção de carro de boa facilidade de revenda, seria o Volkswagen Voyage Highline 1.6 8 válvulas flex manual 2017. Tabela R$ 49.383. O motor aqui é o EA111. Já fiz um vídeo completo falando só do projeto desse motor, link na descrição também para você conferir. Resumindo, é um comando de válvula simples, o cabeçote acionado por correia dentada. Potência de 101 cavalos na gasolina, 104 no etanol, com um torque de 15,4 kg de orçamento na gasolina, 15,6 no etanol. É um motor que entrega bastante torque em baixos giros e isso é bom nas retomadas de velocidade. Para um carro de 1.029 kg, a relação de peso-potência fica em 9,9 kg por cavalo. Respostas esplêndidas ao acelerar, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas MQ200, da mesma forma que eu falei lá no Up, bons engates.
E o porta-malas tem 480 litros de capacidade com banco traseiro rebatível. Pneus, mesmas medidas do Ford Fiesta, como você pode observar. E o consumo na cidade ainda é de 7,3 km por litro com etanol e 10,7 com gasolina. Estrada 9,4 no etanol, 3,7 na gasolina. Outro veículo aqui bem econômico, com certeza, que entrega de série direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme, roda de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, freios ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes, faróis e lanternas de neblina e sensor de estacionamento traseiro. Opcionais de bancos de couro, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático e retrovisor fotocrômico. Sistema de som de série vem com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Ainda não tinha central multimídia disponível, viria um pouco depois, mas ainda assim um carro muito bem equipado, na minha opinião. Tem um mínimo ali de tecnologia embarcada e com opcionais bem interessantes, olha só, até retrovisor fotocrômico. Além disso, é um carro de boa robustez, confiabilidade mecânica. Se pegar um que tenha sido bem cuidado, tenha sempre utilizado o óleo correto, que é o principal para cuidar bem desses motores EA111, dificilmente você vai ter problemas. Bom desempenho, excelente economia de combustível, carro com uma boa lista de equipamentos, principalmente os opcionais disponíveis. Se puder pegar com a maioria daqueles opcionais, melhor ainda para facilitar a revenda e, claro, te dá mais conforto, comodidade e conveniência a bordo. Carro de excelente estabilidade ao fazer curvas, passa bastante segurança. Carro de boa altura do solo, não raspa o fundo com facilidade. Porta-malas de boa capacidade e é um carro de bom custo-benefício que, ao mesmo tempo, tem uma boa facilidade de revenda. Você consegue pegar um Voyage 2017 no preço de um Prisma 2015, mas não quer dizer que o Voyage é ruim de mercado, muito pelo contrário, é um carro bem procurado, mas que caiu um pouco mais de preço, é um carro um pouco abaixo ali em valor, mas de boa aceitação no mercado de usados. Porém, o Voyage não tem um acabamento muito bom, faz ruído com o passar do tempo. Carros desses aí com baixa quilometragem já começa a bater um plástico ali, um forro de porta, um painel central. Espaço interno também apenas ok para a categoria, nada de se destacar nesse quesito. Ajuste de altura do banco do motorista, só muda a inclinação do assento, ele não é leve e abaixo como um todo, assim como também lá no HB20. Então, não é dos melhores para você realizar esse tipo de ajuste. Pelo menos ele tem um ajuste de profundidade e altura da coluna de direção que compensa um pouco esse ponto negativo. Além disso, pneus de perfil baixo jogam contra na questão do conforto a rodar, e eu recomendo pegar esse carro também sempre com câmbio manual. Evite os automatizados iMotion, que dão bastante tranco ali nas trocas de marcha em situações de mais exigência ali de potência. Tem uma manutenção extra para você se preocupar, costuma dar mais problema, então vá de manual para você não ter maiores problemas. E é claro que para quem fica até o final dos nossos vídeos sabe que eu sempre preparo um bônus. Na verdade, falei aqui só de carros compactos, né? Mas você pode estar pensando, não é possível, não tem nenhum veículo de porte médio que seja relativamente econômico para poder utilizar no dia a dia? Tem sim. Uma opção interessante seria o Toyota Corolla SEG, top de linha 1.8, 16 válvulas, flex automático, 2009. Tabela, R$ 51.789. Eu sei, extrapolei um pouquinho aqui a nossa linha de corte dos 50 mil, mas dá para negociar, quem sabe não chegar nos 50 mil. Se não chegar, talvez dá para pensar na versão intermediária XEI, que é um pouco mais barata. Mas a SEG ela entrega alguns itens extras aqui que vale olhar com carinho para ela. O motor é um ZZF-BE, duplo comando de válvulas do cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 132 cavalos na gasolina, 138 no etanol com torque de 17,3 kg/m na gasolina e 17,5 no etanol. Sedã médio de 1.230 kg, relação de peso-potência 9 kg por cavalo. Aqui também é um motor que sobra para o peso de carroceria. E olha que estamos falando de um carro equipado com câmbio automático de 4 marchas apenas. Acoplado ao motor por conversor de torque, é o câmbio de código U340E, mas tem sempre troca suave, sem trancos, é um câmbio confiável, resistente, feito para durar, que se também for minimamente bem cuidado, não vai te dar maiores sustos. Porta-malas tem bons 470 litros de capacidade, conta com o banco traseiro rebatível e bipartido. Os pneus são medidas 205, 55, 16, das mais convencionais para esse aro, e o consumo na cidade é de 7 km por litro com etanol e 10 com gasolina. Estrada 9 no etanol e 13 na gasolina. É um carro que sim, dá para alcançar médias bem interessantes com esse motor 1.8 e câmbio automático. É um câmbio bem escalonado que trabalha muito bem uma desmultiplicação de marchas ali com conversor de torque para alcançar médias bem interessantes aí de consumo. Isso tudo num
carro de porte médio, né? Você, claro, talvez não vai ter aquele consumo de um Up 3 cilindros motor aspirado, mas vai ter o conforto e o espaço interno de um Corolla, que é um carro de porte médio, né? Que também vem equipado de série nessa versão top de linha, com direção elétrica, com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, banco do motorista com ajustes elétricos, sendo que o revestimento dos bancos é em couro também já de série, além de faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, 4 airbags, mais freios ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de xenon, faróis dianteiros de neblina e sensor de estacionamento traseiro. O sistema de som vem com leitor de CD e comandos no volante apenas. Não esqueça, estamos falando de um veículo ano 2009, não dá para exigir Bluetooth, central multimídia, ainda estava começando a popularizar, né? Então vários veículos ainda não entregavam essas tecnologias, né? Ainda mais na Toyota, que demorava um pouco mais para trazer tudo isso, né? Então é dessa forma, mas nos outros itens aqui, equipamentos envolvendo tecnologia embarcada, era um dos melhores da categoria nessa versão específica SEG top de linha. Então por isso que eu falei que vale a pena você talvez até juntar um pouco mais de grana e olhar com atenção para essa versão aí, que entrega um motor confiável, resistente, com boa oferta de peças, preços na média, se tratando de um carro de porte médio. Claro, não vai ter a manutenção barata de um HB20, de um Prisma, mas ainda assim é um carro que, para a categoria dos sedãs médios, ele é bem tranquilo de manter, entrega um bom desempenho com consumo de combustível muito bom ainda, se tratando de uma versão com câmbio automático, né, que também você vai ter o conforto de uma transmissão automática bem confiável, que você não vai precisar ficar trocando de marchas ali o tempo todo, com uma boa capacidade de porta-malas, boa lista de equipamentos, carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro, ótimo nível de conforto ao rodar, um dos mais confortáveis da categoria, relativamente bem avaliado pelo Lat NCAP de sua época, em caso de colisão é um veículo até bem seguro, e de excelente revenda, bem valorizado, um carro que você anunciou ali, vendeu, bem aceito no mercado, com certeza. Existem alguns relatos de folga em caixa de direção nesses Corolla de 10ª geração, né, de 2009 a 2014, é comum de acontecer também. É um motor que ainda trabalha com tuchos mecânicos, então exigem ajuste de folga de válvulas periódico preventivo ali a cada 40 mil quilômetros ou 2 anos. É ideal você mandar fazer essa manutenção preventiva. Dessa forma, você vai evitar que esse motor passe a gastar mais combustível e até mesmo a perder potência, o que não é legal, né? E além disso, é um carro que pode ser considerado um pouco caro, né? Pelo que ele entrega. Olha só, estamos falando aqui de veículos até ano 2018 na faixa dos 50 mil reais. Aqui você só consegue pegar um Corolla 2009, mais ou menos nessa faixa de preço. Você tem que abrir mão do ano de fabricação, até mesmo de um carro menos rodado, para ter o conforto de um sedã médio com câmbio automático, bom nível de equipamentos, bom conforto ao rodar. Me diga você, compraria um Corolla ou pegaria um Logan 2018, um Prisma 2015, um Etios 2016? Qual você levaria para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist com vários outros nesse formato, em várias outras faixas de preço, para te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.